No vídeo anterior, aqueles que não viram, recomendo que seja visto o vídeo anterior, nós tratamos das características gerais da sociedade medieval. Vimos esse processo de ruralização como consequência das invasões germânicas e da decadência do Império Romano e o fortalecimento da Igreja. Vimos a estrutura social que se forma a partir deste processo, onde, no topo dessa estrutura, nós temos os nobres e o alto clero. Vimos também que na base dessa estrutura nós temos os servos. Analisamos principalmente a relação de vassalagem, formada a partir de rede de poder e de vínculos entre os senhores guerreiros e a distribuição e fragmentação dessas terras a partir desses acordos, desses laços de vassalagem que se estabelecem. Hoje, a partir desse vídeo, nós começaremos a analisar as relações que existiam nos servos, como os servos eram tributários, como os servos realizavam suas obrigações para atender às necessidades do Senhor. Nós vamos estudar esse aspecto e também o aspecto de como era distribuída a terra dentro de um feudo. Feudo seria uma unidade onde a cabeça da unidade seria o senhor. Então nós vamos ver que ali se estabelece uma relação de senhorio, né? O senhor, dono das terras, né? Que vai ser o centro desse poder, né? Muitas vezes ancorado por um religioso ou por uma igreja também local, alguns mais poderosos até por um bispo, né? Então nós vamos ver como funcionava essa estrutura com relação à atuação do servo e à distribuição de terras dentro do feudo. Bem, nós temos que entender que com relação à terra, primeiro, a terra significava poder político e econômico. Nós vimos que houve enfraquecimento das atividades de comércio e, com isso, a grande riqueza e o grande poder era estabelecido a partir da propriedade de terras. Então, a terra simbolizava riqueza e poder. Como era obtida essa terra? Através de quê? Da forma de concessão de terras dada por um suzerano, que poderia ser um rei ou um grande senhor. Vemos que no passado, nesse período, havia senhores que tinham tanto ou mais poder que o próprio rei. Nós vamos ver em seguida um período em que vai haver uma certa centralização de poder de uma dinastia ligada aos francos. Mas isto não será um fator principal que vai reinar durante todo esse período. Segunda forma de obtenção de terras seria por casamentos, laços de casamento. Terceira forma de obtenção de terras, guerra, conflito armado, que resultou na derrota e aquele vencedor ou os vencedores irão partilhar a terra dos vencidos. Então nós temos essas três formas de obtenção de terra. Bem, obtida a terra ou já de posse dessa terra, nós temos uma divisão interna do próprio feudo. Um ponto importante, feudo é uma palavra de origem germânica que vem de gado, posse ou propriedade em sua origem. Então, o feudo simbolizava aquela propriedade do senhor que nós vamos analisar como era distribuída essa terra. Essa terra dentro da propriedade era dividida em três partes. Um manso senhorial, que seria a propriedade diretamente relacionada ao senhor, onde ele fixaria sua casa ou castelo, dependendo, né? E toda a área de plantio dele mesmo, a área de posse direta dele. Bem como, geralmente, se tinha o que aí dentro dessa área? O moinho, né? O moinho onde se fazia a moagem, né? Do trigo, principalmente, né? E do milho, né? Então, havia um moinho ali, né? E equipamentos diversos, né? Depois a gente vai analisar melhor isso.
Havia uma parte chamada manso servil, que era o local onde o servo plantava. Mesmo no local onde o servo plantava, havia o que? Uma tributação, ou seja, o servo pagava com parte de sua produção ao senhor. Havia também uma área comunal, ou manso comunal, onde estavam estabelecidos o que? As terras comuns, terras de pastoreio, florestas e rios. Há de se destacar também que geralmente a floresta era uma reserva senhorial, né? Ela era usada como reserva senhorial e, inclusive, uma das formas que se estabelece essa visualização desse poder é dada através da caça em floresta. Então, o tema recorrente em vários livros e filmes que tratam da época, os senhores caçando em sua terra, né? Sua floresta, né? Isso é um tema que é muito recorrente como demonstração de poder senhorial, né? Essa atividade de caça, que é naquelas obras ligadas ao próprio período medieval, que é nas obras de fantasia que vimos aí no cinema e nos serviços de streaming, séries, né? Que mostra sempre o quê? A caçada como uma reunião de nobres, né? E como demonstração do próprio poder senhorial, né? Isso se mantém de certa forma. Alguns vínculos, alguns entendimentos sobre a nobreza vão estar associados a essas questões todas que nós estamos falando, por exemplo, agora, né? Casamentos, por exemplo, laços de casamento e de poder, né? Os nobres, eles vão sempre se casar entre si, né? Para estabelecer o quê? Novos laços, novas estruturas ou manutenção de poder, né? Que vai ser sempre a tônica desse setor da sociedade, né? Então isso perdura durante muito tempo. Então há até uma discussão sobre quanto tempo de fato durou, por exemplo, o período medieval. Para muitos historiadores, ele termina no século XV. Para outros, vai até o século XVI. Mesmo no início do absolutismo, a nobreza detinha muito poder ainda, né? E com isso havia uma sociedade de antigo regime, mas a gente vai ver isso em próximo vídeo, né? Então, por enquanto, nós temos que estabelecer essa divisão de terras, que é muito importante, e como ela era, como se dava essa produção dentro dessa divisão de terras do feudo. Vimos como a terra era obtida. Agora nós vamos ver quais eram as obrigações do servo, né? Em troca do quê? Em troca da cessão de parte das terras, da proteção militar dada pelo senhor, e às vezes ele mesmo também, né, atuava como protetor militar, né? No caso das guerras, o servo também era obrigado a ir para o combate, né? Também, né? E aí a gente tem uma série de obrigações. A primeira que nós vamos analisar é a corvéia. O que era a corvéia? Era o trabalho do servo nas terras do senhor. Ele era obrigado a ir periodicamente às terras do senhor realizar o trabalho. Outra obrigação, hospitalagem, receber o senhor e hospedá-lo, já que as terras, as propriedades poderiam ser imensas, né? Então havia um deslocamento do senhor em visita e tudo mais, e ele era obrigado a recebê-lo. Essas obrigações foram tratadas em vários livros, obras, filmes, né? Tem até aquele famoso filme do Mel Gibson, Coração Valente, em que ele, naquela relação de senhorio e servo, ele é obrigado a ceder a esposa na noite de núpcias para o senhor, né? Era uma obrigação que havia naquela época, né? Além disso, o que mais? A talha, né? Que era um imposto pago por parte da produção que era realizada na própria terra cedida para o servo. A produção que seria destinada para o servo, uma parte ele era obrigado também a ceder ao senhor. Havia a banalidade, que era o tipo de pagamento pelo uso de equipamentos, né, e recursos do senhor. Aí a gente tinha a questão do uso do moinho, né? Então parte daquela produção era colhida a partir da moagem, né, dentro do moinho. Havia também a mão morta, que seria um pagamento pelo servo morto. Enfim, essa relação de senhor e servo era uma relação extremamente desigual, né, como podemos observar, já que o servo era obrigado a ceder em várias situações, né, e a pagar várias taxas
fornecer produtos ao Senhor, enfim, toda uma situação que se estabelece de certa desigualdade. Vocês devem estar indagando, pô, mas eles aceitavam isso passivamente? Nem sempre, né? Tiveram ondas de revoltas camponesas, né? Durante esse período também, né? Nem sempre essa situação de exploração ou de desigualdade era totalmente aceita pelo servo, né? Até o exemplo do próprio filme Coração Valente, que se instala uma guerra em troca da questão, né? Por conta da questão das obrigações, né? Que outros vassalos, né? Vão se unir e vão guerrear contra o próprio senhor, né? Devido a essa sobrecarga de obrigações, né? Bem, nós vimos anteriormente que as invasões germânicas ou invasões bárbaras foram realizadas com a fixação de vários reinos e por vários grupos. Em destaque, nós vamos apresentar a situação do Reino Franco e desse grupo de francos. Esse grupo de francos, ele vai ter uma ascensão frente aos demais grupos. Vamos ter uma formação de uma monarquia ou dinastia de Meroveu, a partir do reinado de Meroveu, chamada Merovígia. Essa dinastia Merovígia, nós vamos ter um importante papel desempenhado pelo rei chamado Clovis. Quem foi esse rei Clovis? Esse rei Clovis foi o primeiro rei bárbaro a se converter ao cristianismo, a ser batizado. Importante essa situação, porque a partir dele nós vamos ver o estabelecimento de uma aliança entre rei e a igreja, entre rei e o papa e os bispos. Então, essa situação vai demonstrar já uma ascensão e um certo domínio da igreja nesse período. Então, essa conversão aconteceu em 496. Tivemos várias representações dessa conversão, desse batizado, né? Desse ato do batismo dele. Até colocamos aqui duas iconografias, duas figuras, né? Que retratam esse batizado. Qual a importância desse ato do batismo e dessa aliança entre os francos e a igreja? Ela vai permitir o quê? Uma consolidação desse poder franco, porque os francos vão entrar em combate direto com os visigodos. Os visigodos eram arianistas, eles não acreditavam na figura de Jesus como Deus, então eles não assimilaram o cristianismo em sua plenitude. Além disso, além desse fortalecimento militar, e aí também há toda uma polêmica sobre, de fato, se essa conversão de Clovis se deu no sentido da fé ou também no sentido de um interesse político, no sentido de legitimar o seu próprio poder e criar razões para a manutenção de uma guerra contra os adversários germânicos de outros povos. Mas nós vamos começar a ver o quê? Uma consolidação de poder e uma expansão desse reino franco, que vai ter uma continuidade, que veremos nos próximos vídeos, ou melhor, no próximo vídeo, sobre a questão dos francos. Ok?